Graça e paz, queridos, tudo bem? Pastor Kinner conversando com vocês aqui, falando um pouco no 12 por 12 piedosos. 2025, ano de ser piedoso, é o tempo de voltarmos a falar sobre disciplinas espirituais. Por quê? Porque por meio das disciplinas espirituais, nós vamos desenvolvendo um caráter mais parecido com o de Jesus. Nós só podemos ser parecidos com Cristo no caráter. Então, ter o caráter de Cristo em nós é algo que nós desenvolvemos com as disciplinas espirituais. Entre elas está a disciplina da simplicidade, e é uma disciplina muito abençoada, uma disciplina muito clara. Para falar de clareza, né? Porque esse é o nosso problema. Muitas vezes nós temos dificuldade de mostrar quem somos, desde Adão. Adão, quando pecou e descobriu que estava em pecado, viu que estava nu, ele não podia manter na clareza a sua autoimagem. Então o que ele fez? Ele foi e cozeu, preparou folhas de figueira, e mais do que isso, se escondeu num arbusto quando viu a presença de Deus à sua procura. Isso mostra que nós temos dificuldade com a clareza. Por isso, desde adolescentes, desde criança, nós gostamos do escuro, nós gostamos do escondido. Isso faz parte da pecaminosidade. E é exatamente aqui que está a chave para entender o que é complexidade e o que é simplicidade. Começando falando por simplicidade. Simplicidade é as coisas como as coisas são. Simplesmente assim. Olha aí, a palavra fluiu naturalmente. O que você ouve é como você ouviu. O que você lê é como você leu. O que você fala é como você falou. E exatamente assim, fidedignidade. A simplicidade tem uma fidedignidade em clareza. Ela é, na clareza, o que ela é, sem precisar que haja penumbra, dúvida, dubiedade, desdobramentos, como se houvessem camadas, como se você não soubesse de tudo. Então, o que faz uma pessoa complicar as coisas? Primeiro, o orgulho, porque pelas complicações, pelo complicar das coisas, a pessoa vai mostrando parecer um cabedal, uma notoriedade que talvez ela não tenha. Ou talvez isso seja por causa do seu complexo de inferioridade. Olha a palavra complexo aqui. Então, porque a pessoa se sente inferior, ela precisa criar um monte de artifícios, o complexo, para que ela possa se sentir um pouco superior. E isso traz também o comportamento da vanglória, que é aquela ideia da glória vazia, é o filtro que nós colocamos na foto para receber as curtidas e os comentários e os elogios que são para o filtro, não são para a foto. Infelizmente não são para a foto. Mas a gente age como se fosse para nós. A vanglória é um engano, é um auto-engano, onde eu me sirvo de filtros sociais, emocionais, espirituais até, né? Para parecer que eu sou aquilo que eu não sou, para receber o louvor que não é para mim. Né? Quando não, é o perfeccionismo. Né? O perfeccionismo nos atrai porque ele reclama a perfeição de coisas que nós não conseguimos. Às vezes a gente atrasa uma entrega, torna confusa o que a gente vai falar, porque a gente é tão perfeccionista que nos mínimos detalhes a gente vai sendo meticuloso para esse mentir, complicando as coisas, né? E por que não, então, aceitar que todo ser humano é imperfeito? E mesmo assim, Deus quer se utilizar desses homens e mulheres imperfeitos como eu e você. Por que não ser humilde? A humildade mostra a clareza do que a pessoa é. A pessoa é como é, seja humilde, assuma, né?
A questão também da cooperação mostra que ninguém é autossuficiente. Eu posso permitir que as pessoas cooperem comigo, colaborem comigo. Eu não quero ter problema com a clareza. Devia ser essa a sua decisão. Porque os complexos não valorizam a simplicidade. Eles têm problema com a clareza. A disciplina da simplicidade nos faz viver uma vida que não precisa de outras explicações. Eu quero concluir dizendo para você algumas coisas que podem trazer paz para o teu coração. Primeiro, é que o salmista Davi, ele tinha toda a glória que podia ter como rei, mas ele era capaz de dizer o que está lá no Salmos 40, 17. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Não é uma pobreza que se refere à monetariedade. Não é. Não é. É uma pobreza totalmente diferente. É como Jesus fala lá em Mateus, né? Ele vai dizer, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é daqueles que não complicam. Pare para pensar nisso. O reino do céu é daqueles que entendem que é do Senhor o querer e o efetuar. Lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 13, está dizendo o seguinte: é Deus que opera em nós tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. É segundo a vontade dele. Até porque lá em Romanos 12 já nos diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E eu quero concluir dizendo o que está em 1 Coríntios 12, 11. Diz o seguinte: mas é um só e o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, cada um individualmente. A conclusão que eu chego é que eu não preciso complicar, seja meu ministério, seja minha fé, seja meu estilo de vida, seja as minhas escolhas, seja a minha expressividade, seja o meu testemunho, seja o que for, por que eu vou complicar as situações, qualquer situação em si, quando na verdade é de Deus o querer e o efetuar. É Ele que quer, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e é Ele que faz, é Ele que realiza todas as nossas obras. Aliás, eu preciso também citar para vocês Isaías 26, 12, que vai dizer assim: tu nos dá a perfeita paz, porque é tu que fazes todas as nossas obras em nós. Fazer todas as nossas obras em nós. É Ele que faz essa obra. Você não precisa complicar, você não precisa ser complexo. Você pode simplesmente deixar que o Espírito faça como Ele apraz, como Ele tem prazer, como Ele gosta. Deixa Deus te usar como Ele gosta. Desenvolva essa disciplina de simplicidade e pare de ter problema com a clareza.